Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: Durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: Por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, qual seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher, mas Jesus lhes disse: Deixai-a em paz, porque aborrecê-la, ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado, em todo o mundo, será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhe Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram-lhe dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que eu vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após o outro: Acaso serei eu? Jesus lhes disse: É um dos 12 que se serve comigo no mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, eu te digo,
Ainda hoje, esta noite, antes que o galho cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: Ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmani, disse Jesus aos discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta-te de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem mesmo 1 hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela 3ª vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar, basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte do sumo sacerdote, dos mestres da lei e dos anciões do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: é aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender? Como se fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus. E eles o prenderam, mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciões e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentando com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: não tem nada a responder aos que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo: tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou.
E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia? O que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: Profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo, no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Mas Pedro negou, dizendo: Não sei e nem compreendo o que está dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio. O galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: É claro que tu é um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e jurar, dizendo: Nem conheço esse homem de quem estais falando. E nesse instante, o galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciões, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era o costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve o Rei dos Judeus. Batiam-lhe a cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram, repartiram as suas roupas, tirando sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus.
Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre a terra, e até às 3 horas da tarde. Pelas 3 horas, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de uma vara, e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem à frente dele, viu como Jesus havia expirado e disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de Josete e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu do corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria mãe de José observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar para uma pequena homilia. Nós vimos na segunda leitura, uma leitura de Filipenses,
que fala que esvaziou-se a si mesmo. Então a gente tem que pensar que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Verbo. No princípio era a palavra, ou o verbo, né? E a palavra era Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela, nada do que foi feito do que existe. Diz em João 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava em Deus, a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. Então, esse Jesus que está lá e ganha esse mundo de presente, ele vem para se fazer um igual a nós, e nos ser o mensageiro de Deus Pai, o enviado do Pai, como fala em São João, ele é o enviado do Pai, e ele não está contente só em fazer isso, de ser um ser humano que nem nós. Tem o Salmo 130, 129, que diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Que profundezas são essas? Os sofrimentos humanos, terrorismo, tudo que a gente está vendo aí, pobreza, ditadura na Arábia Saudita, ditadura no Kuwait, ditadura até nos Emirados Árabes, Dubai, ditadura na Rússia, na China, Bielorrússia, a Coreia do Norte, pessoas que sofrem horrivelmente, o povo sofre, não tem liberdades. Na Arábia Saudita, agora a mulher está começando a dirigir o carro, mulher não pode dirigir carro, na Arábia Saudita, senão é presa, está presa. Então, é tanto sofrimento horríveis, das profundezas. Imagina uma mão que está indo no fundo do poço, Salmo 130, 129, das profundezas clamo a ti, Senhor. O que são essas profundezas? Esvaziou-se a si mesmo, lia a nossa leitora. Esvaziou-se a si mesmo quer dizer o quê? Que ele foi visitar a dor que está embaixo de ser humano. Eu não estou na dor, ninguém está na dor aqui, uma dor física, uma doença, uma chaga, ninguém. Ele vai visitar a dor, depois ele vai visitar o quê? A caixa, que é onde nós vamos deitar um dia. Ele já visitou a dor para dizer: Miguel, quando tu chegar na dor, eu cheguei antes, eu que sou teu Senhor, preparei o teu caminho para a dor, eu estou na dor antes que tu, cheguei na dor antes que tu, eu teu Senhor, já palpei lá o lugar que tu vai sentir uma dor terrível também, sei eu se é câncer, o que vai ser, né? E eu já deitei na caixa, que a gente não acorda quando deita na caixa, eu já estou te esperando na caixa, eu já deitei na caixa antes de tu chegar, para tu não te assustar, eu já deitei na caixa, na sepultura. Então, das profundezas clamo a ti, Senhor. Então é esse esvaziar-se a si mesmo. Um dia nós vamos chegar na dor também, e um dia nosso sono não vai acordar, que é a morte. Mas lá o nosso Senhor já teve, na dor e na morte. E aqui a gente lembra disso, que é como aconteceu esse drama todo, de querer matar Jesus. E ele diz: não, cortaram a orelha do soldado Malco, foi para o chão, pegou a orelha, colocou a orelha de novo. Vocês acham que se eu pedisse para o meu pai 12 legiões de anjos, ele não mandaria para eu enfrentar esses soldadinhos aqui? Mandaria, mas não pode ser feito assim, porque a espiral da violência não termina nunca, não adianta. Então não pode ser feito assim. Não pediu as 12 legiões de anjos e foi submetido e arrastado como prisioneiro. Nem sabia o que ia acontecer, já sabia o que ia acontecer, né? Cuspiram na cara dele, fizeram tudo, aquela simulação de
de julgamento, porque o Império Romano, ele é o pai do direito romano, mas que direito que nada, uma encenação ali, e Jesus não podia dizer que não ia estar vindo sobre as nuvens, porque é o que vai acontecer mesmo, vai vir sobre as nuvens. Vocês virão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, os anjos subindo e descendo sobre ele. Ah, blasfemou. Queremos maior testemunho do que esse? Jesus ficou calado, não falou mais. Mas com isso ele desceu das profundezas, Salmo 130, 129, das profundezas clamo a ti, Senhor. Hoje que nós estamos com essa pandemia, nós estamos no sofrimento também, um pouco ameaçado de morte cada um. Todos estamos contra a parede, que esse vírus pode pegar qualquer um de nós. O que tem que rezar? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Eu já estou encostado na parede. Não sei se vou estar vivo daqui a 2 semanas. Então, o risco é grande. Das profundezas clamo a ti, Senhor. O Senhor já esteve nas profundezas. Se eu chegar nas profundezas, eu já estive aqui, Miguel. Fica tranquilo. Ah, Senhor, tu foi para a caixa. Tu foste para a sepultura. Pois eu deitei na sepultura antes de tu chegar, Miguel, para que tu fique tranquilo. Eu deitei antes. E quando eu chegar na sepultura, meu Senhor já deitou aqui primeiro, para me acolher, para não me assustar. Já caminhou por aqui. Então é isso que nós temos que nós ter essa consciência do nosso limite e tornar a vida bela no amor. Tornar essa vida bela no amor, como Jesus só estava para ajudar as pessoas, mas a vaidade, a inveja fez com aquele infeliz daquele sumo sacerdote disse assim: é necessário que um morra para que a nossa nação não seja dizimada. É necessário que um morra. Quem falou? O chefe da religião. E o 5º mandamento diz não matar. Olha o que aquela múmia paralítica daquele Caifás falou. É necessário que um morra para que não seja dizimada pelo Império Romano toda a nação. Ele legitima uma coisa contra a palavra de Deus, que ele é o guardião. Ele é o guardião. Ele está mandando matar. Mas não pode. A palavra de Deus de Moisés é maior que ele. Não matarás. Mas não é que ele fez isso? Então aí é uma tristeza, né? Aí dá vontade de chorar. Então é esse drama humano, quando nem as instituições são justas, nem as militares e nem as civis. Tudo é uma farsa, tudo é um complô, tudo é um jogo. E pegam o inocente e matam. Como para dizer assim, olha, as instituições têm que ser purificadas, são importantes, mas cuidado, hein, elas se enganam. Agora a gente viu, não sou lulista, não sou petista, mas julgaram uma coisa, depois foram ver, estava errado, mudaram o julgamento da coisa. Então, eles mesmos, o Supremo Tribunal Federal viu que a Operação Lava Jato Nacional se enganou. Agora eles têm que voltar para trás de todo o trabalho feito. Por que não viram antes? Não sei. As fraquezas humanas, ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo é, às vezes, máscara, clichê, jogo de aparências, vaidades, conveniências. Nem sempre é, mas às vezes é. Então tem que cuidar, porque as instituições não são tão seguras assim. Elas mataram Jesus, instituições civis e militares. Podemos ficar de pé e vamos rezar o Creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia,
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.